Bom dia, quinto ano. Como todos vocês estão? Não reparem no meu rosto inchado, porque eu tive crise de rinite durante o final de semana todo. Então, eu tô assim, com essa cara de quem chorou. Mas na realidade foi rinite alérgica, tá, meus amores? Vejamos. Nós tivemos algumas atividades que foram feitas no livro 3, tá? E essas atividades, eu não sei se a gente chegou a concluir presencialmente, mas eu sei que algumas, eu sei que sim. Por exemplo, da página 18, né? Que por sinal muitos ficaram na dúvida em relação a essa resposta aqui, onde pergunta-se o seguinte: as cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes estão localizadas apenas na região sul, sudeste e áreas próximas à faixa litorânea? Justifique sua resposta. A resposta é não. Se vocês observarem, o pontinho vermelho onde está na legenda diz assim: áreas urbanizadas nas concentrações urbanas com mais de 100 mil habitantes. Isso quer dizer o quê? Que adentrando o litoral, adentrando o interior do Brasil, vamos verificar que há esses mesmos pontinhos vermelhos. Isso quer dizer que há cidades que possuem habitantes com 100 mil habitantes. Não repare no meado da gata não, viu? Porque hoje ela tá daquele jeito. Certo? Aí diz assim: de acordo com o mapa, o estado onde você mora, você tem cidade com mais de 100 mil habitantes? Exatamente. Nós temos Recife, que é a capital. E se a gente for olhar para o estado de Pernambuco, na capital, vamos verificar que há muitos pontinhos vermelhos. Então, há cidades com 100 mil habitantes. Outra coisa que nós vimos aqui na página 19, isso é bem rápido, foram cidades que o IBGE classifica como cidades grandes, pequenas e médias, não é isso? Nós vimos que as cidades pequenas classificadas pelo IBGE são cidades com 100 mil habitantes. As médias, de 100 mil a 500. E as grandes, de 500 mil habitantes. Aí diz assim: desculpem, tá? Que tá me dando esmo. De acordo com o que você observou nas imagens acima, essas cidades são iguais ou diferentes? Justifique sua resposta. Então, essas cidades mostradas, elas são diferentes porque apresentam outros fatores de números de habitantes, tá? Elas possuem uma diferenciação, tá? Isso é importante salientar. Bom, saindo deste assunto, nós vamos agora para a página 20, que diz assim: cidades estabelecem relação entre si. Pois é, verdade. Essa relação entre si nós chamamos de rede urbana. A rede urbana que nós falamos é essa interligação, tá? A interação entre o conjunto de cidades de uma região, ou seja, cidades que se conectam uma com as outras por meio de transporte e de comunicação, que são os principais. Lá pelo 4º ano, ou se não me engano, 3º, a gente observa que a interligação entre essas cidades ocorre pelos meios de comunicação e os meios de transporte, para que haja esse desenvolvimento, certo? E nós temos que salientar também que as cidades maiores, as que concentram um número maior de população, elas fazem com que as outras menores possam se conectar a elas. Exatamente. Possa haver essa conexão. Por quê? Porque é nas cidades grandes onde a gente vai encontrar realmente o que precisamos, seja relacionado à educação, à saúde, à moradia, né? Nas cidades grandes são mais ofertados esses serviços, infraestrutura, entre outros mais. Maior diversidade de produtos, atrai diversamente um grande número de pessoas, enfim.
Aqui nós temos um exemplo da cidade de Londrina, que influencia cidades em seu entorno. Nós podemos citar, por exemplo, nós podemos citar Garanhuns. Garanhuns, exatamente. Garanhuns influencia bastante a cidade de Bom Conselho, porque é nela que nós vamos ver que existem diversas clínicas, né? Que vão nos ofertar muitos exames de diversos tipos. Vamos encontrar nela uma diversidade comercial, de comércio, né? Onde podemos encontrar uma diversidade maior de produtos. E Garanhuns é um exemplo disso, se comparado a Bom Conselho, né? Então, Garanhuns se torna uma grande cidade, não uma capital, lógico, mas uma grande cidade que influencia as demais. E aqui nós temos algumas perguntas para que possam ser respondidas. As cidades de pequeno porte costumam depender das cidades grandes para ter acesso a alguns tipos de serviços, como educacionais, financeiros, de lazer, trabalho, atendimentos médicos, odontológicos e veterinários de alta especialidade, entre outros? Sim. Nós estamos numa época, por exemplo, na época que estamos vivenciando a época do Natal. E, se comparado Bom Conselho a Garanhuns, Garanhuns já está pronto, já está equipado, digamos assim, né? Garanhuns já está ostentando a beleza do Natal. Bom Conselho não. Então, Garanhuns, se você quiser, junto com seus pais, seus responsáveis, você pode estar indo lá, fotografar, fazer um lanche, enfim, e voltar. Assim como a estrutura médica, né? Nós vamos encontrar diversas clínicas particulares, em diversos ramos, onde a gente pode também nós podemos encontrar médicos capacitados, clínicas capacitadas que possam nos ajudar decorrente ao problema que nós nos encontramos, não é isso? Tudo bem até aí? Nós temos o exercício da página 21. Olha aqui, certo? Página 21. Na página 21, diz assim, observe o gráfico a seguir. Olha o gráfico, gente. Olha o gráfico. Observe um gráfico. E diz assim, em 1940, que porcentagem aproximada da população vivia no espaço urbano brasileiro? Então, para entender, você vai observar os anos. Observou 1940. Então, nós vamos seguir justamente onde essa linha vai buscar a informação. Nós temos a porcentagem, que é de 30%, no caso aqui está marcando 31%, tá? Nos anos de 1940, e vai seguindo, ele vai ascendendo, até chegar a 85%, que é da zona rural, certo? Que é da zona rural, não, perdão, que é da zona urbana, porque aqui o que está pedindo é o espaço urbano. Então, qual seria a resposta? Em 1940, aproximadamente 31% da população vivia no espaço urbano. Próximo, é no espaço rural e no espaço rural. Então, vamos ver, no mesmo ano, 1940, nós vamos aqui 70, não é isso? Nós vamos descer, ao invés de subir, nós descemos. Então, vai ser uma curva ascendente, né? Não vai ser decrescente. Então, quando desce, nós vamos encontrar uma porcentagem que se refere a 69% dessa população que vivia nessa época. Não é isso? Estou errada? Tudo bem até aí? Já em 2015... que porcentagem aproximadamente a população vivia no espaço urbano brasileiro? Como encontrar? Muito simples. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer essa conta, digamos assim. Nós vamos observar que em 2015, a maior parte da população de 2015, nos anos de 2015, lógico,
né? Está indo para 85%, a população que vivia no espaço urbano. E no espaço rural, em 2015? Ou seja, em 2015, como aqui está dizendo, vivia-se 15% da população. A partir de qual década a população urbana passou a ser maior do que a população rural? Logicamente, nos anos de 1960. Exatamente, porque olha, é onde há o cruzamento entre essas linhas. Então, vamos observar que há um cruzamento justamente aqui, bem no centro, onde há ascendência, né? Onde há ascendência, não há decrescência. A ascendência justamente no meio. É quando aqui sobe, e aí nós descobrimos que foi nos anos de 1960, onde houve o ápice dessa população da zona rural para a zona urbana. Meus queridos, essa é a atividade de hoje e a aula de hoje, certo? Não que eu não teria mais conteúdos para ofertá-los, logicamente eu tenho, mas eu não quero enchê-los de tantas informações para que vocês não se percam. Diante disso, nós vamos ter as atividades em que vamos verificar toda essa ascendência e decrescência da zona rural para a urbana, da urbana para a zona rural, tá? Por enquanto, eu vou fechar com esse conteúdo. Se caso eu ver que nós não completamos na aula presencial, nós vamos completar sim na aula presencial e completaremos na aula online. Assim, eu enviarei para vocês essas informações, tá certo? Tia tá enxugando aqui o nariz porque, lembrando, é uma crise de rinite. Não tem papel que dê. Certo? Desculpem, por favor. Se caso, como eu disse, se caso esses conteúdos que tia deu não foram suficientes para a nossa aula, tia automaticamente vai falar e repassar esse conteúdo. Lembrando que tem alguns alunos que estão para a segunda chamada, não é isso? Essa segunda chamada a tia vai estar enviando por atividades online, certo? Então, vocês aguardem. Tem alunos específicos que ainda não foram presencialmente para a aula, logicamente por seus motivos, mas essas atividades serão enviadas. Lembrando, segunda chamada, por favor, tá? Eu tentei facilitar o máximo possível, alterei algumas questões, foram poucas. Tentei deixar o mais fácil para que vocês consigam respondê-las, tudo bem? Eu agradeço desde já a participação de vocês, a atenção e vamos que vamos por mais um dia, tá? Um beijo bem grande e até nossa próxima aula.